Então, bom dia aí mais uma vez, né, pessoal? Vamos agora continuar da sequência e a disciplina de tópicos especiais em Biomedicina 1, tá? E aí a gente falou na aula passada a respeito de vírus e hoje a gente vai dar continuidade, tá, a essa aula de vírus, tá bom, pessoal? Então, a gente parou, né, a gente viu, na verdade, na aula passada, as características gerais do vírus, a questão da morfologia viral, né, como os vírus podem ser formados por RNA, ou DMRA viral, né, a presença da cápsula, né, do capsídeo, alguns possuem cápsula protetora ou não, né, a cápsula seria uma estrutura que promove uma resistência maior, né, aos vírus, tá? E aí, gente, a gente focou um pouco, né, no vírus corona, e agora a gente vai terminar falando a respeito, né, das outras características ali relacionadas ao vírus, tá? Então, a gente parou aqui nessa questão da reprodução viral, tá? Como que os vírus fazem, né, para se reproduzir, tá? Então, a gente tem diferentes tipos de vírus, né, e os mecanismos de reprodução viral também são diferentes, tá? Quando a gente tem o bacteriófago, né, que é aquele vírus que eu mostrei para vocês, que tem a capacidade de infectar bactérias, tá? Geralmente, nesses bacteriófagos, a gente tem dois tipos de reprodução viral, tá? Um ciclo, a gente chama de ciclo lítico, né, que vai terminar ali com a lise, por isso que a gente chama ciclo lítico, termina com a lise, com a morte da célula hospedeira. E um outro ciclo, gente, a gente chama de ciclo lisogênico, tá? Nesse ciclo lisogênico, a célula hospedeira ela vai permanecer viva, tá? Depois dessa ciclagem. Então, vamos iniciar aqui com ciclo lítico, tá? Então, aqui, ó, no 1, a gente tem a célula bacteriana, tá? E aqui, ó, é o vírus, tá? Onde eu tô mostrando com a seta. Aí você tá tendo aqui, puxando aqui, ó, fazendo uma ilustração maior, tá? Então, a bactéria e o vírus ali, né, iniciando esse processo de infecção na célula bacteriana, tá? Então, inicialmente, gente, vai ocorrer a adesão do vírus, tá? Nessa parede, na membrana aqui, tá? Da bactéria, tá? Então, aqui a gente tá vendo a estrutura do capsídeo, a cabeça, a bainha, né? Aqui a questão das caudas, tá? Essa placa basal, o fixador aqui, né? Região fixadora viral, tá? Então, ele usa todas essas estruturas para penetrar, mais para frente vocês vão ver como ele consegue penetrar essa estrutura aqui para comunicar, né, o seu material genético de fora da célula ali, né, nessa parte exterior, para dentro da célula, tá? Então, parece essa nave espacial, bem charmosinho esse vírus, né, o bacteriófago. Então, a adesão, tá, é a fase inicial, tá, onde o vírus vai se aderir mesmo, usar essas estruturas aqui da placa basal, essa estrutura aqui da cauda, tá, para fazer a sua penetração. Então, a segunda etapa, gente, é a penetração em si, tá? O que vocês estão percebendo, gente? Ele abaixa aqui, ó, né, essa estrutura aqui da cauda e perfura, tá? A célula hospedeira, ou seja, a célula bacteriana, injetando ali o seu material genético, injetando o DNA viral, tá? Então, tá saindo aqui, ó, o material genético viral, entrando em contato com a célula hospedeira, tá? Nesse zoom aqui, ó, vocês conseguem verificar, tá? É bem legal, chama eixo da cauda, tá? Essa estrutura que faz com que ela perfure ali a membrana plasmática, né? E penetre ali a célula hospedeira, tá? Tá vendo? Sai como se fosse ali, ó, uma broca de furadeira, estrutura,
tá? Então, sai essa estruturinha ali para baixo, penetra essa estrutura, ó, vocês têm que comparar essa imagem com essa, né? Então, ele injeta essa estrutura aqui, que é o eixo da cauda, e por dentro dela, né, vem percorrendo, vai saindo o material genético que vai ficar disperso lá, a princípio, no citoplasma da célula hospedeira. Então, olha só, gente, depois que ele injetou seu material, nessa fase aqui, ó, a gente tem a etapa que a gente chama de biossíntese, tá? O nome fala, biossíntese, né? O que é a biossíntese? Seria a síntese ali dos componentes das estruturas virais, tá? Então, você vai comparar essa parte aqui com esse slide aqui, com essa imagem, tá? Então, nesse momento aqui, ó, da biossíntese, tá? O que aconteceu? O DNA, tá? Viral, ele já comandou ali, né, o metabolismo da célula hospedeira e já comandou, né, principalmente os ribossomos ali da célula hospedeira para fabricar suas estruturas, né? O que a gente viu no início da aula passada é que os vírus, eles não conseguem, né, estabelecer metabolismo próprio, eles não conseguem replicar por si só, né? Que eles precisam da célula hospedeira para produzir os seus elementos virais, tá? Então, aqui a gente consegue ver isso, tá? Nessa etapa da biossíntese, tá? Ele injeta o material, a partir desse momento que o DNA está lá dentro, né? Ele é incorporado ao DNA da célula hospedeira e os ribossomos das células hospedeiras começam a sintetizar todas as estruturas, tá? Depois que sintetizou, gente, o que a gente tem na nova fase aqui, nessa fase com o número 4, tá? A maturação viral, tá? Você viu que foi todo formado ali, tudo separadinho aqui, a cabeça do vírus, né? Do vírus. Aí aqui a gente tem pescoço, regiões separadinhas da cauda, tá? E aí, gente, nesse processo de maturação, tá? Vai ter na integração ali desses elementos e a formação realmente da estrutura viral, tá? Depois, gente, que o vírus está todo formadinho, está todo montado na célula hospedeira, a fase final, tá? É a fase denominada de liberação, tá? O que acontece? Uma lise, tá? A célula hospedeira, ela vai se lisar, tá? Por causa dessa tensão mesmo, representada por todos esses vírus que se formaram ali dentro, né? Isso gera uma tensão ali na parede da bactéria e ela vai sofrer essa lise, tá? Depois desse momento, né, os vírus eles vão ficar livres ali no ambiente, tá vendo aqui, pessoal? E aí, né, eles vão estar prontos depois, posteriormente, para infectar, fazer o mesmo mecanismo em novas células, tá? Então, aqui, ó, esse ciclo termina com a lise da célula hospedeira. Então, seria o ciclo lítico. O segundo ciclo, gente, né, capaz ali de ser realizado pelos bacteriófagos, né, é o ciclo lisogênico, tá? É bem semelhante ali, né, ao ciclo lítico. Porém, nesse, né, a gente não tem inicialmente aí essa lise, tá? E a gente tem a incorporação do DNA do fago, né, do bacteriófago, ao DNA da bactéria também, da mesma forma, tá? Então, gente, vamos iniciar aqui o ciclo lítico, tá? Então, inicialmente, a gente vai ter ali o pareamento do bacteriófago, tá? Na bactéria, tá? E aí, esse material genético aqui, né, que é o material genético viral, ele é incorporado, tá, ao material genético da bactéria. E aí, o que acontece, gente? Esse ciclo, na verdade, ele não chega para o final, tá?
para reprodução e para replicação das peças virais, de novos produtos virais, tá? No ciclo lisogênico, o objetivo principal é produzir cópias do genoma viral, tá? Então, nessa fase, ele não ativa a célula ainda para produzir os elementos virais, tá? Ele só incorpora o seu material genético lá na célula, tá? Então, aqui a gente está vendo a cor diferente, ó. Vermelhinho, genoma da bactéria, né? E o azulzinho aqui, que é o genoma viral, tá? Então, o que acontece? Ele não induz ainda a formação dos elementos. Por quê? Nesse momento, o objetivo é fazer cópias e cópias virais, tá? Então, a célula aqui... Opa, passei sem querer. A célula vai entrando em reprodução, né? Gerando ali sempre novas células filhas com, né, o material genético viral, né? Daí a pouco essas células também entram em reprodução. Então, o que a gente vai fazendo nesse momento é a clonagem, né? A amplificação ali, clonagem do material genético viral. Então, esse seria ali o objetivo inicial do ciclo lisogênico, tá? Depois de um tempo, gente, quando já houve vários ciclos lisogênicos, tá? O que acontece? Ele vira para o ciclo lítico, tá? Depois que a gente já teve essas várias cópias, aí sim o vírus induz a célula a começar um ciclo lítico, tá? Aí aquelas cópias do material genético viral vão começar a acontecer. Então, nesse slide aqui, ó, tô mostrando os ciclos, né, os dois juntos. Aqui a gente tem, né, o ciclo lítico, né, e aqui o ciclo lisogênico, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, vocês viram que no slide anterior, no ciclo lisogênico, eu vou apontar com a setinha aqui, ó, era assim, né? Ele pode, depois que ele faz as cópias virais, tá? Ele pode voltar a produzir os elementos virais, tá? Então, ele induz a célula a produzir esses elementos e se transformar ali no ciclo lítico, tá? Então, a gente pode ter a combinação desses dois ciclos em diferentes momentos da infecção viral, tá? Quando o vírus quer realmente a estrutura viral, ele induz o ciclo lítico para a fabricação desses novos fagos, né? Quando ele quer somente copiar, né, o material genético ali viral, né, fazer, né, cópias desse material, ele ainda fica ali no ciclo lisogênico. Ok, pessoal? Ok. Bom, gente, quais são as consequências, né, desse ciclo lisogênico, tá? Bom, as células, né, que contêm esse prófago, né, esse genoma viral, né, elas ficam imunes à reinfecção, tá, por um fago da mesma espécie, tá? Então é aquilo, né, que acontece nas infecções mesmo, né, que a gente sabe que a infecção em si, né, é como se fosse uma vacina, né, o nosso organismo, ele induz ali a formação de anticorpos e proteção, né, contra vírus, né, diferentes patógenos ali que possam estar em contato com o nosso organismo, tá? Então, quando acontece isso, né, com o prófago, né, no ciclo lisogênico, as células ficam imunes à reinfecção, tá? Do fago de uma mesma espécie, tá? Olha só, gente, e aí, né, essa célula hospedeira que teve ali essa infecção pelo fago, tá? Ela pode carregar essa informação viral aqui, né, por toda a vida, tá? Ela pode expressar isso mesmo nas células filhas, né? Mesmo não estando ali em contato mais,
não tendo tido contato mais com o fago, né? Com o material genético do fago, tá? Então, a gente tem ali uma mutação acontecendo, tá? Essas células hospedeiras, depois que houver essa integração aqui do material genético, elas podem apresentar novas características, tá? Então, essa toxina, por exemplo, né, do botulismo, ela é identificada às vezes, tá? Em algumas células que não foram infectadas ainda, mas porque o fago bacteriófago pode codificar algumas sequências desse Clostridium botulinum, tá? Então, resumindo aqui, né, que esse genoma viral que foi, né, assim, introduzido aqui, ele pode permanecer nas células filhas, tá? Gerando essas modificações, essas novas características para todas as outras gerações subsequentes. E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês a reprodução dos vírus, tá? Que é o retrovírus, tá? Bem diferente, não tem nada a ver ali agora com o bacteriófago, tá? O retrovírus, gente, exemplo, né, seria ali o vírus do HIV, tá? É um vírus composto, né, por RNA e tem uma enzima, tá, que chama transcriptase reversa, tá? Então, a gente tem aqui o RNA lá dentro, tá? E essa enzima aqui, que é a transcriptase reversa, muito importante. Depois eu vou tentar colocar um vídeo para vocês, tá? O que acontece aqui? Bom, esse vírus, né, do HIV é um vírus envelopado, tá? Ele vai ter ali 2 fitas de RNA. Essa enzima transcriptase reversa, tá? Por que, gente, que tem que ter essa enzima, tá? O vírus em si, ele é o RNA, né? Vocês viram lá que com bacteriófago, o vírus, o material genético que ele tem é o DNA, tá? Então, ele só incorpora o DNA dele, o DNA, né, da bactéria ali que está infectando, e ali a bactéria vai começar a produzir os elementos virais, né? Só que como que o vírus, né, o HIV, os retrovírus, vão fazer para incorporar materiais diferentes no nosso DNA? Porque nós somos seres vivos que possuímos, né, o DNA no nosso núcleo. Então, como que o vírus vai combinar o RNA dele, né, para fazer a gente sintetizar os elementos virais? Não tem gente combinar o RNA com DNA, tá? Estruturas diferentes. Então, o que a gente precisa? Dessa enzima aqui, ó, a transcriptase reversa, tá? A transcriptase reversa vai fazer com que a molécula de RNA, né, ali se modifique, né, em moléculas de DNA, para aí sim a gente conseguir produzir essas estruturas que o vírus precisa, as estruturas virais, tá? Então, olha que bonitinho, gente, que a gente tem ali nesse mecanismo, né, de replicação dos retrovírus, tá? Então, o ciclo começa aqui, onde eu estou mostrando para vocês com a seta. E aí, gente, né, ele tá infectando. Olha se vocês entendem o que eu tô tentando mostrar aqui para vocês. Ele é feito, essa capa, né, é uma capa lipoproteica, né, muito similar ali à nossa membrana plasmática, tá? Então, ele vai aproximando a nossa membrana, né, no momento da infecção. O que vocês conseguem entender aqui? Ele funde a membrana dele com a nossa, tá? Ele encosta na nossa membrana plasmática celular, e aí ele funde, porque o componente da membrana dele, ó, e da nossa é o mesmo, tá? Então ele funde esse material, ele mistura esse material aqui e vai injetar, né, o capsídeo, né, a cápsula que vai conter ali todas as estruturas, o material genético, tá? E as enzimas transcriptase reversa. Então aqui foi injetar, né, material genético, e aqui também as enzimas, a transcriptase reversa, tá? Então, o que acontece? Uma vez que ele entrou, né, gente, aqui, ó, tá entrando no nosso organismo, entrou,
e liberou esse material, né? As enzimas, as triptases, né? Transcriptases reversas. O que acontece, né? A gente vai ter ali a degradação, tá? Desse RNA viral, né? E a síntese de uma nova fita, que é uma fita de um DNA viral, tá? Quem faz isso é a enzima transcriptase reversa, tá? Então, a partir do momento que ele entra aqui, né, esse material genético dele, o RNA viral, é transformado em DNA viral, tá? A partir da enzima transcriptase reversa, tá? Então, gente, então é somente a partir desse momento, né, é que a gente tem ali a possibilidade do material genético, DNA, que é igual ao nosso, né, assim, é o mesmo tipo de material genético. O DNA viral, ele entra, né, dentro ali do núcleo da nossa célula, tá? E aí, nesse momento, a gente vai ter o mecanismo de síntese proteica, tá? A gente vai ter a separação da dupla fita, né, do material genético, do DNA viral, depois que ele se integrou ali, tá? Aí a gente tem um mecanismo, né, normal ali de síntese proteica, tá? Que a gente tem ali o DNA se transformando em RNA, né, no mecanismo de transcriptase, né? E aí essas estruturas, né, esse material, esse RNA viral, são incorporadas ali pelos ribossomos, né, as proteínas que fazem a síntese proteica, tá? Os ribossomos leem o material genético, o RNA, e sintetizam novas estruturas, tá? Nesse momento aqui, depois da síntese de novas estruturas, a gente vai ter a maturação de novo do vírus, ó, ele vai sendo formado novamente, e na hora que ele tá saindo aqui, ó, ele pega parte da membrana plasmática, tá? Depois isso vai se fechando e vai empurrando a membrana para fora, a membrana vai se formando até ali ele ficar liberado para o ambiente, tá, gente? Acho que vocês lembram bem dessa parte aqui, né, de síntese proteica, né, depois que a gente tem a separação do material genético, né, esse material, né, o DNA, ele é transformado novamente em RNA, e aí sim o RNA consegue ser lido, né, pelos ribossomos, né, a gente vai ter lá o RNA mensageiro que vai levar as informações nos ribossomos para ele construir a proteína, tá? A proteína é essa estrutura viral ali, né, gente? O capsídeo, né? Sendo formado, né? E depois ele tá completamente maturado ali, formadinho. Tá bom, galera? Vou ver se eu consigo passar esse vídeo para vocês. Bom, gente, então a gente está aí falando das viroses, né? Então a gente tem diferentes viroses, né? Que são ali problemas maiores de saúde pública, viroses são emergentes, viroses reemergentes, tá? Então, os problemas principais ali que a gente tem, né? O vírus da hepatite A, né? Que a gente ingere água contaminada, tá? Alimentos contaminados, e a gente pode ter processos ali inflamatórios, tá? No fígado. O indivíduo, ele começa a ficar ali com os olhinhos amareladinhos, apresentando um quadro que a gente chama de icterícia, né? Apresentando náuseas, vômitos, tá? Mas, geralmente, ali é uma infecção mais benigna, o organismo, ele consegue, né? Às vezes, eliminar o vírus, tá, gente? Então, o saneamento básico é extremamente importante, né? Porque o veículo ali de contaminação é essa água, principalmente, ou então os alimentos contaminados com o vírus, tá? É o quadro clínico aí do paciente, ó, com o olhinho com bastante icterícia, tá? Hoje em dia a gente já toma vacina, né, gente, logo no início, então isso é muito importante, né, esses protocolos de vacinação, atualmente, né, tá impedindo que a gente tenha diversas doenças, porque o calendário de vacinas está muito bem elaborado e os pais atualmente, hoje em dia, seguem direitinho o calendário vacinal,
né? Coisas que não aconteciam, né, antigamente, por isso que a gente tinha maiores problemas, mais pessoas infectadas, doentes, né? Mesmo a vacina já estando disponível aí há algum tempo. A polio, né, pessoal, que é o vírus da paralisia infantil, também é, né, transmitida por água e alimentos contaminados, tá? Esse vírus, gente, vai atingir o sistema nervoso, tá? A multiplicação ali vai promover a morte dos neurônios motores, tá? Levando, então, à paralisia dos membros, tá? Não tem um tratamento específico aí. E aí a gente, graças a Deus, já temos também a vacina, tá? Que é a Sabin Salk. Uma vez, né, gente, a gente fala que não tem cura, por quê, né? Uma vez que leva à morte dos neurônios, né? É difícil, né? Assim, né? Não tem como a gente reverter esse quadro de morte, tá? Essa morte neuronal. Então, se houve a paralisia, se já chegou nesses danos, né? É um quadro irreversível. Aqui, né? As criancinhas sendo vacinadas. A gripe aviária, né, gente? A gente está em um caso de gripe, né? Entre aspas, né? Uma pneumonia viral ali, a questão do coronavírus, né? Mas a gente tem ali, já sempre teve o surto de SARS, né? Em 2013 também. A gripe aviária, que foi, na época, importante aí pra gente também, né? É um vírus influenza, tá? Transmitido de diversas formas, tá? Então a gente tem ali com contato direto com as aves, sendo o principal problema para a aquisição dessa gripe aviária, tá? Também pelo ar, água, alimentos contaminados, né? Com secreções ali das aves, tá? As roupas contaminadas com secreções, tá? O indivíduo tem febre alta, dor muscular, tá? Problemas respiratórios, né? E aí, gente, a gente teve, né? Não sei se vocês lembram, aquela grande mortalidade de aves, né? As aves morrendo ali a partir de 24 horas, né? Do contágio, as aves sendo abatidas, né? Então, né? Foi um quadro grave e o perigo é quando ocorre ainda uma mutação maior, né? Que faça com que o quadro clínico do paciente, as manifestações clínicas, né, sejam ainda mais graves, né? Então, para tratar, para fazer a profilaxia, para impedir, né, sacrificar todos, não sei se vocês lembram, quando a gente teve o surto, né, sacrificando todos os animais, eram galinheiros, né, os animais de granja, foram abatidos aí em massa, né, sacrifico em massa de todos os animais que possam estar infectados pelos vírus. Bom, gente, também temos, né, os vírus associados aí a gastroenterites, né? Por exemplo, causam, né, doenças, principalmente em crianças, né? No caso do rotavírus, que já tem vacina, né? O vírus norovirus, o vírus da hepatite A, tá? Manifestando aí sintomas, né, gastrointestinais, tá? Então, a transmissão sempre fecal oral, tá? Associados a frutas, alimentos em geral, tá? Que possam ali estar contaminados, tá? Gente, eu vou passar um videozinho para vocês agora e depois a gente vai fazer uma atividade relacionada com esse artigo que eu coloquei para vocês no portal, tá bom? Deixa eu conseguir achar aqui.